Abra comigo lá no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos estudar essa epístola de Efésios. Efésios capítulo 3, verso 1. Nós vamos aqui desmiuçar, essa carta aos Efésios de graça, de amor, porque o Efésios, irmãos, fala de um homem regenerado. Eu tenho pregado já Efésios 1, 2, o 3 agora, depois eu vou pregar o Efésios 4, e a gente tem visto quanto Deus nos ama, e quanto que nós somos agraciados pela essa palavra dele, amém, irmãos? E é isso que você tem que entender, é isso que você tem que crer, quanto você é abençoado pela palavra de Deus. E se você crê nisso, irmãos, você já é abençoado, amém, irmãos? É isso que você tem que ter, é uma palavra rema, Então, você não tem que vir à igreja para aprender acerca da palavra, Você aprender da palavra, você lê em casa. Você vem para a igreja para quê? Para ter a revelação da palavra de Deus, amém? Essa revelação, ela traz mudança dentro de você, ela traz transformação dentro de você. É isso que você tem que ter no seu coração. Você vem se alimentar da palavra, mas esse alimento, ele tem que trazer algo nutritivo, algo que venha realmente fazer toda a diferença em você, e venha mudar o seu coração, mudar o seu estado, O seu estado que você está, um estado perfeito, imagem e semelhança de Cristo. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Se você crê nisso, dá uma glória a Deus, irmão, se você crê. Amém, irmãos? Mas se você não crê ainda, você tem que pedir assim: Espírito Santo, aumenta a minha fé para que eu creia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A Bíblia fala que nós temos que pedir para aumentar a nossa fé, porque nossa fé é tão pequena, irmãos, tão pequena, e que por isso que muitas vezes nós ficamos patinando, não saímos do lugar, andamos muito na carne, e não deixamos o Espírito fluir em nós, para que a gente possa avançar e andar no centro da vontade de Deus, amém, irmãos? Efésios capítulo 3, verso 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Até aqui, vamos orar? Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração e fala: Pai Deus de amor, eu oro, Senhor Pai, a tua igreja, e determino, Senhor meu Deus, em teu nome, sobre a tua palavra, que eles recebam uma palavra revelada hoje, que essa palavra venha trazer transformação, mudança de estado, mudança de mente, Pai, que os teus filhos sejam curados, libertos, papai, das cadeias espirituais, que eles entendam que eles são abençoados, que eles são cheios de graça, que eles podem tudo, Senhor Pai, no Senhor, e que o Senhor está neles, e cada dia o Senhor tem edificado, Senhor Papai, tem acrescentado na vida dos teus filhos, mudança, transformação, que o Senhor tem curado, Senhor Papai, os teus filhos em Cristo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 1, quando Paulo diz aqui: sou prisioneiro, ele está dizendo, ele está falando assim, sobre a vocação dele. Ele estava dizendo: sou prisioneiro em Cristo Jesus, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, estou preso com Cristo. Estar preso a alguém, estar preso não é por alguém, estar preso a alguém, é a diferença. Preso por alguém, preso a alguém, amém, irmãos? Preso a alguém significa fazer a vontade daquele que traz cativo. Eu estou preso a alguém para fazer a vontade daquele que me traz preso, cativo, guardado. Isso é estar preso. Paulo estava falando isso, ele estava declarando essa palavra, Por esta causa, que causa? A causa dos gentios, a nossa causa, de pregar o evangelho aos gentios, que somos nós. Nós não éramos hebreus, mas pela fé nós nos tornamos hebreus, amém, irmão? Amém ou não amém, irmãos? Pela fé nós somos hebreus hoje, mas nós não éramos hebreus. Mas entendemos, por esta causa, ele diz, me tornei
prisioneiro de Cristo. Ele estava falando da sua vocação, diga vocação. Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí. Amém, irmãos? Então observe, Paulo ele foi escolhido e separado desde o ventre da sua mãe para pregar o evangelho aos gentios. Aí deu um nó na cabeça dos irmãos, né? Ué, Paulo era da lei, pastor? Paulo perseguia e matava os cristãos? Como que o senhor está falando agora? Está falando heresia, né, o pastor? Que ele foi escolhido desde o ventre da mãe para pregar o evangelho aos gentios. Vamos ver isso na palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, abre comigo lá, Gálatas capítulo 1, verso 15. Paulo ele fala aos Gálatas, trazendo essa revelação aos Gálatas, e dizendo assim: mas quando aprouve a Deus, quando foi da vontade de Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, desde o que? Desde quando, irmãos? E me chamou pela sua graça. Chamou ou não chamou? Versículo 16: revelar o seu Filho em mim, revelar Cristo nele, para que o pregasse entre os... Não consultei a carne nem sangue, ou seja, ele não foi perguntar nem para o pai, nem para a mãe, nem para os líderes religiosos. Quando ele se encontrou com Cristo, não é? Que ele caiu do cavalo, não caiu do cavalo não fala de cavalo a Bíblia não, amém, irmãos? Ele se encontrou com Cristo, né? Esteve uma grande luz tomando a caminho de Damasco. Ele ficou cego por 3 dias, e depois do terceiro dia, Paulo recebe o Espírito Santo, quando Ananias, Deus falando com Ananias, Cristo falando com Ananias, vai lá e ora por ele. Quem lembra dessa passagem? Amém, irmãos? E ele foi lá, orou, Ananias foi lá e orou para Paulo, e as vendas caíram dos seus olhos, e ele foi cheio de quê? Cheio do quê? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelando se revelando a ele, e ele não precisava mais consultar a carne, ou seja, qualquer homem, porque o Espírito o revelava no seu espírito a missão que foi dada. E por isso que ele diz que agora eu estou preso em Cristo, eu sou prisioneiro agora de Cristo, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu estou com Cristo. Assim também você tem que se sentir preso em Cristo. Amém, irmãos? Você tem um chamado por Deus, como Paulo. Nós temos um chamado como ele, nós estamos nele. Nós temos um chamado para pregar o evangelho, nós temos um chamado para fazer a vontade de Deus. Então, quando eu faço a vontade, diga assim: quando eu faço a vontade de Jesus, a vontade de Deus, eu estou preso com ele. Amém ou amém? Eu estou sobre a vontade dele, eu estou andando em espírito. Andar em espírito é estar no centro da vontade de Deus, é fazer aquilo que ele determina que eu faça. Isso é andar em espírito. Posso abrir um glória a Deus, alguma coisa aí, irmãos? Efésios versículo 2, vamos lá, continuando o texto. E se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada, observe o versículo 2, olha esse versículo aqui, irmão, vamos devagar até aqui. Veja aqui, Paulo ele escreve aos Efésios, e ele diz assim: se eles têm ouvido acerca da dispensação da graça, ou seja, se nós temos ouvido, se nós temos entendido acerca da dispensação quer dizer a vontade de Deus, se nós temos ouvido sobre a vontade de Deus, da graça, que já foi liberada, já foi determinada, né? Isso
é o favor de Deus que está sobre nós. Amém, irmãos? É isso que ele estava falando. Estava falando da vontade de Deus para com todos os gentios. Ele chama atenção aqui. Ele chama atenção aqui. Se tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco. Chama a atenção dos Efésios. Por quê? Porque na igreja de Efésios havia muitas pessoas ali dentro que ainda estavam sobre a lei. E eles não estavam todos compreendendo a graça. Eles estavam vivendo meio que na lei e meio que na graça. E Paulo, quando ele fala da graça, aqui ele revela dizendo assim: vocês têm compreendido? Quantas pessoas aqui, irmãos, que nós estamos pregando aqui, já faz 3 anos que eu estou pregando sobre a graça, e eu tenho falado, eu tenho ministrado a palavra de Deus, trazendo revelação para os irmãos, para que os irmãos entendam e sejam cheios do Espírito Santo, e vivam pela graça, e vivam vivendo pela fé, para aquilo que você crê realmente, que é a palavra de Deus, sem peso, sem culpa. Amém, irmãos? E é isso que você tem que entender, você tem que compreender isso, que vai fazer toda a diferença para a sua vida, para o seu ministério. Porque andar na lei, irmãos, é andar com peso, com culpa, com fardo, né? Mateus 11, 28 diz o quê? Vinde a mim todos que estáis. Nossa, irmãos, vocês estão tudo cansados. Vinde a mim todos que estáis, que eu vos aliviarei, né? Então, Jesus veio para nos tirar o peso, tirar o jugo, tirar a culpa, tirar a dor, tirar o pecado, tirar a condenação de nós, nos trazer uma leveza, nos trazer uma vida nova, nos trazer hoje uma esperança numa vida eterna que nós temos em Cristo. Mas para isso nós não podemos mais viver sob o jugo da lei. É viver hoje pela fé, pastor. Nós temos que viver o quê? Pela fé. Fé na palavra. Crer naquilo que Deus está falando através do Evangelho de Cristo. Através da palavra de Deus, o Senhor se expressa e fala as suas maravilhas. Amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Amém. Então, o segredo para ter essa graça, esse favor de Deus, é andar no Espírito, né? E como que eu ando no Espírito, pastor? Como que eu vou andar no Espírito? Andar no Espírito, irmão, já falei aqui, é andar de acordo com a vontade dEle, é fazer aquilo que Ele determinou que nos faça. Ainda que você caia, você caiu no pecado. Tem muita gente que é assim, sabe, ele começa bem. É que nem um cavalo paraguai, né? Não tem nenhum paraguai aqui não, né, irmãos? Cavalo paraguai, ele sai assim, até a primeira largada, né? Ele sai correndo, daqui a pouco ele já começa a cansar, aí os outros passam pela frente e ele fica para trás. É assim, cansado. É ou não é, irmãos? Tem esse ditado, né? É que nem cavalo paraguai. Mas, entenda, o que Deus, você tem que entender o seguinte: se você caiu no pecado, mas você compreende a graça, você errou, irmãos, não tenha medo, se levanta, não se condene por isso, não é? Entenda, Jesus sabia que você ia pecar, Ele sabia que você ia cair, Ele sabia que você ia errar. O problema é que muitas pessoas hoje, há mais cristão fora da igreja desviado do que dentro das igrejas hoje, irmãos. Quem sabe dessa pesquisa? Sabia, irmãos, que há mais pessoas hoje, crentes, que foram batizados fora da igreja como desviado, do que dentro das igrejas congregando. Muito mais. Porque são pessoas que foram machucadas por pessoas, que foram colocado peso, jugo sobre essas pessoas, foi colocado condenação sobre essas pessoas, porque muitas delas caíram num pecado, foram fracas diante da carnal, né, de uma vida carnal, foram fracas e aí foram condenadas por muitos líderes, e isso enfraqueceu a muitos. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não tenha medo. Não tenha medo, querido, né?
você tem que, não tenha vergonha de voltar à sua igreja, de voltar para Cristo, de falar, Senhor, eu me arrependo do meu pecado, eu quero me consertar, eu quero renovar contigo uma aliança, eu quero andar nos teus caminhos corretamente, não é? E o que você tem que entender tudo isso? O que você tem que entender? Que Deus, Ele está pronto. A palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Miqueias 7, no versículo 8, diz lá. Amém? A palavra diz, Romanos 8, 28, diz assim, projeta para mim lá, Romanos 8, 28, diz assim, a saber, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora entenda, irmãos, muitas vezes, quantas pessoas estão afastadas da igreja, quantas pessoas estão entristecidas, casamentos são destruídos, pessoas se separam, não é? E acabam os ministérios, deixam Deus por isso, por uma causa ou por outra. Você se afasta de Deus por uma coisinha ou por outra. Irmãos, uma coisa que você nunca pode ter na sua vida é você deixar Cristo por qualquer outra coisa. Cristo, Ele nunca pode se separar de você, Ele nunca vai se separar de você. Agora você sim, o pecado te separa de Cristo. Amém ou não amém, irmãos? Mas todas as coisas, a palavra diz, cooperam para aqueles que amam a Deus. Qualquer situação que você esteja vivendo hoje, querido, qualquer situação, qualquer circunstância que você esteja vivendo hoje, às vezes você está numa luta lá, você está sofrendo, você está numa prova financeira, isso daí vai cooperar para o teu bem fino, um bem final para você. Amém ou não amém, irmãos? Sabe por quê? Porque você vai aprender a gerenciar a sua finança, vai aprender a lidar com essa situação, não é? Vai aprender a gerenciar melhor administrar o seu casamento, as suas emoções. Você vai aprender. É no momento de crise, irmãos, isso é provado. É no momento de crise, é no momento de aflição que as grandes coisas acontecem, que as empresas se saem do nada e se levantam, enriquecem. É no momento de crise, né, no casamento, que o casamento restaura, que levanta mesmo e acontece o milagre. É ou não é, irmãos? É nesse momento. Mas você tem que desistir? Não, você não tem que desistir, você tem que persistir até o fim. Você tem que crer nisso. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor tem colocado isso no meu coração. Eu posso ouvir um glória a Deus dos irmãos, irmão? Amém? Efésios 3, continuando ali, no versículo 3, 4 e 5, diz assim, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, olha o que Paulo está dizendo, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos. Quem são esses santos? Diga eu. Apóstolos e profetas. A palavra tem sido revelada aos santos, a nós, neste tempo. É tempo de acordar, é tempo de buscar essa palavra revelada, porque realmente, irmãos, uma palavra, você entender sobre Bíblia, muita gente fala, pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes, pastor, eu já li a Bíblia 2 vezes, esse texto eu conheço, pastor. Olha para mim, irmãos, olha bem para mim. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos sejam sinceros em responder. Conhecimento, ele tem poder? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim? Conhecimento tem poder? Sim ou não? Não, não tem poder. Conhecimento não tem poder. O que tem poder é o conhecimento e uma ação. Se você não tiver uma ação, não vale nada. Tem muita gente cheia de conhecimento, irmãos, mas não tem atitude, não tem uma ação. E é isso que tem matado os irmãos. Os irmãos estão sendo destruídos, os irmãos estão sendo
cheio de intelectual, os irmãos estão compreendendo, nossa, revelação tal, mas não tem uma clareza, não tem revelado dentro de você, nada está mudando dentro da sua vida. Irmãos, é como eu disse, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando que você levanta? Quando algo se manifesta dentro de você, quando você tem a palavra revelada dentro de você. Glória a Deus, irmãos, que você tem uma palavra revelada dentro de você, porque essa vai trazer mudança na sua vida. Mas se não tem, se você vem na igreja, se você estuda, se você é uma pessoa que lê muito, eu conheço isso, eu sei o tamanho da arca, janela, altura, não sei o que lá, o manto, você não sabe do que era feito o manto nada de Cristo, e não sei o que lá, você cheio de entendimento, cheio de novidade. Mas o que você tem revelado dentro de você? O que realmente você tem que traz mudança dentro de você? Que mudou o seu eu, o seu caráter, que mudou a sua pessoa? O que tem te movido? O que tem mudado você? Irmãos, nós estamos num processo de transformação. Diga transformação, metamorfose, amém, irmãos? É isso que você tem que entender. Irmãos, não tem como você entrar numa igreja e ficar numa igreja 2 anos, 3 anos e não ser transformado, ou tem alguma coisa errada. Você tem que permitir que o Espírito Santo entre dentro de você, quebrante o seu coração e que você entenda que Ele possa fazer morada em você e Ele possa transformar a sua vida de tal maneira que você receba isso e que você viva em paz e em alegria. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É isso que você tem que ter dentro do seu coração. Se sentir amado por Deus, não condenado. Por exemplo, eu estou falando com os irmãos aqui, eu tenho sempre falado isso. Se você está sendo ministrado agora pela palavra de Deus, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, amém ou amém? Se a palavra de Deus está te condenando, tem uma coisa errada. A palavra de Deus não pode te condenar. Se sentir constrangido é uma coisa, condenado é outra coisa. Então, por quê? Porque nós vivemos a graça, e a graça é isso. A graça é um amor que nos constrange, é viver dessa forma. É isso que Paulo nos ensina em Efésios, nas cartas, Gálatas, e Filipenses. Ele é cheio de graça, cheio de amor, que nos ensina a viver essa graça, esse amor maravilhoso. Amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Então Paulo aqui está se referindo ao ministério da revelação que foi confiado a ele por meio de Cristo, nesse texto do 3, 4 e 5. Ele chama a nossa atenção no versículo 4, presta atenção, ele diz assim, no versículo 4, se nós estamos percebendo e tendo compreensão dessa palavra revelada, o ministério da graça, é isso que nós temos que entender. Se nós estamos percebendo, estamos tendo essa compreensão, é isso que nós temos que entender. Então, se nós compreendemos a graça, e agora se nós compreendemos a graça, nós deixamos agora o quê? O jugo da lei. Não andamos mais na lei. Pastor, mas a lei está na Bíblia, eu não tenho que andar mais na lei, eu não tenho que mais observar as leis. Sim, a Bíblia fala sobre isso. A lei, ela não tem que estar mais sobre um pergaminho, sobre um papel. A lei não está mais sobre tábuas, não está mais escrita sobre pedras. A lei está escrita agora no seu coração. Amém, irmãos? A lei está gravada no seu coração, na nova aliança com Cristo. Então hoje eu sei, você sabe, nós temos a consciência do que podemos fazer e o que devemos fazer, sim ou não? Mas aonde fala isso na Bíblia, pastor? Eu quero aprender. Então vamos lá, irmão, vamos aprender acerca dessa lei, amém? Mas eu quero falar aqui com os irmãos, um pouquinho antes de entrar na parte da lei, mas eu quero falar aqui um pouco com os irmãos
e já vamos lá, que agora a graça, já vou mostrar para os irmãos aqui na palavra, que a graça do Senhor, nós andamos agora tudo que é pela fé. Então, agora, Deus ele não precisa mais, aí você fala assim, pastor, mas Deus, eu não preciso fazer mais nada, agora, pela graça, eu não preciso fazer mais nada, agora está tudo pronto, está tudo certo, eu não preciso mais ouvir a lei, praticar a lei, não é? O que eu faço, pastor, né? Então, você precisa entender uma coisa, você não precisa fazer mais nada, para quê? Para ser aceito por Deus, porque a lei, ela foi imposta para levar-nos a Cristo, amém ou não amém, irmãos? Para que nós pudéssemos conhecer o pecado que estava em nós, porque se você tem Cristo, nova criatura é, amém ou não amém? Então agora você não anda mais na lei, mas a lei está impressa dentro de você, ela mudou você, ela está dentro de você, e a lei, irmãos, ela é boa, porque a lei é Deus, é a palavra de Deus, quem está entendendo? A lei é Deus, a lei é a palavra de Deus, e ela está impressa dentro do seu coração. Então você não pode, então Jesus veio abolir a lei. Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas eu vim aperfeiçoar a lei. Amém, irmãos? Então é isso que nós precisamos compreender, para podermos entender sobre a graça, porque você só vai participar, irmãos, das bênçãos de Deus, da graça de Deus, andar na graça, quando você entender esses princípios. É como uma chave, da partida você fala, poxa, caiu a ficha, eu entendi sobre essa graça. Agora, entenda isso aí, enquanto você não entender isso, irmão, você vai ficar tentando entrar na graça, e vivendo na lei. Entra na graça, porque não é você falar assim, eu estou na graça, você precisa viver na graça, viver na fé, viver segundo a vontade de Deus, amém, irmãos? Então, a palavra diz aqui, porque ele já preparou o quê? Já preparou tudo para nós, já está tudo pronto, tudo preparado, não tem nada fora do lugar. Efésios capítulo 2, no versículo 10, diz que você não precisa fazer mais nada. Por quê? Que você não precisa fazer mais nada? Porque está preparado. Projeta lá, Efésios 2:10, diz o que aqui, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para que as boas obras, as boas obras, sim ou não, irmãos? As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então agora, quem está na graça, ele anda pelas obras que foram preparadas, amém ou não amém? Então você não precisa fazer a obra de Cristo está pronta. Então, como que funciona, pastor? A obra de Deus é assim, como que funciona você fazer a obra? Hoje, na graça, Deus começa a obra dentro, são duas fases. Começa a primeira obra dentro de você, a sua transformação em Cristo dentro de você, amém ou amém? Depois, através de você, Deus usando o seu corpo, usando a sua boca, para ministrar a palavra de Deus através da sua vida. Isso é a obra de Deus, é Cristo em vós, é Cristo mudando a sua vida, usando você para ministrar, para falar ao reino, manifestar o reino de Deus sobre a terra, usando a sua vida. A palavra diz que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós somos luz na vida das pessoas, e é isso que nós precisamos entender. Mas não tem como eu ser luz se eu não manifestei a luz ainda em mim. Como que eu vou ser luz para o meu irmão? Aí você fala assim, mas eu estou em pecado, pastor, eu não posso. Sim, eu entendo que você não está em pecado, mas o fato de você reconhecer o seu pecado já é uma grande evolução, já é um grande começo. O fato de você bater a mão no peito e dizer assim, eu errei, eu pequei, mas eu reconheço que eu pequei, isso é uma evolução muito grande. Agora, em vez de você ficar
se lamentando, falando, né? Você ficar ali tentando ser santo para ser aprovado, você tentando ser santo para ser aceito por Deus, isso é lei, isso se chama justiça própria. E nós não vamos encontrar isso nunca, nós não vamos conseguir ser santo pela justiça própria, porque ninguém, a palavra diz, Gálatas capítulo 3, verso 11, projeta lá, Gálatas 3:11, diz assim: ninguém será justificado diante de Deus pela lei. Ninguém. Olha lá, vamos lá, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Quem está entendendo aí, irmãos? Dá uma glória a Deus, fala alguma coisa aí, irmãos. Fala alguma coisa, vocês deixam assustado, que vocês ficam assim, tudo parado, olhando, né? e aí é importante. Então veja bem, nós vivemos num favor imerecido. Nós vivemos numa graça. Quer ver como que você vive na graça? Eu separei algumas coisas aqui que eu pude notar. Olha só, o que é a graça na sua vida? O que é o favor imerecido? Olha só como que você vive na graça. Olha só, nós estamos condenados pelos nossos pecados, sim ou não? E eles foram pagos por Cristo, sim ou não? Está lá, 1 Pedro 3,18. Nós temos, não tem mais condenação sobre nós. Não há mais condenação. Romanos 8:1, sim ou não? Está escrito lá, Romanos 8:1. Terceiro, fomos justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus. Romanos 5:1. Nós fomos justificados pela fé, não é pela lei. Olha só como isso é graça. 4, recebemos a salvação por intermédio da graça. Efésios 2:8. Olha só, nós estávamos separados de Deus, agora estou perto. Aliança que Deus fez conosco, Jeremias 31:31. Olha só, veja lá, versículo 6. Somos co-herdeiros e herdeiros junto com Cristo, participando de toda a bênção. Efésios 3:6. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E 7, eu só coloquei 7 aqui, porque senão vai ficar a noite inteira aqui falando sobre a graça de Deus sobre a sua vida. O que é isso aqui? É promessas de Deus na sua vida. Isso é graça. Isso aqui é pura graça de Deus. Quanto que você pagou para você receber isso aqui? Quanto que você pagou para você receber isso aqui? Diga nada. É graça. Agora, como que eu recebo isso, pastor? Crendo. Fé. O justo, ele anda pela fé. Irmãos, você tem que entender, você é justo porque Cristo é justo, não porque você é bom, mas porque Ele é justo, Ele é bom, Ele venceu o pecado, Ele venceu, e Ele agora, Ele mora em você, é Ele que está mudando a sua vida, é Ele que está mudando a sua vida, de glória em glória. Então se sinta justo. Você é justo. Diga para o teu irmão, você é justo em Cristo. Amém, irmãos? Você é justo em Cristo. Então entenda isso. Isso é muito importante você entender. A palavra diz, Romanos 8:1, projeta lá, 8:1. Eu quero compartilhar aqui essa palavra, Romanos 8:1. Eu falei por muito tempo aqui na igreja, que é algo que os irmãos têm que ter isso aqui como rema na vida de vocês, revelado. Olha o que diz Romanos 8:1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. É só até aqui. No original, quando Paulo escreve aos Romanos, no original só está só assim, ó. Mas foi acrescentado esse texto na Bíblia. Que que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui no texto original não existe. Isso aqui foi acrescentado pelos escritores, pelos teólogos, entendeu? Isso aqui não existe. Mas o que ele está dizendo? O que Paulo fala? Através de Cristo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém ou não amém?
Irmãos, essa palavra ela é muito rema, é uma palavra muito forte. O que mais nos coloca para baixo? A condenação. Nós somos condenados, nós somos oprimidos a todo momento, você nem percebe, mas muitos pensamentos de condenação vêm sobre a sua mente a todo momento, coisas que vêm, coisas que diz que você não consegue, que você é um fracassado, que você é insuficiente, que você precisa fazer mais. É ou não é? Não é uma condenação? Mas nós não nos atemos por essa palavra, nós não temos, se nós tivermos essa palavra revelada dentro de nós já temos que falar já na hora, está amarrado em nome de Jesus, porque nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo, porque eu estou em Cristo. Estar em Cristo, irmãos, é estar segundo a vontade dEle, fazendo a vontade dEle, isso é estar em Cristo, é você ter uma vida segundo o coração de Deus, isso é estar em Cristo. Estar em Cristo, não tem condenação, você tem paz, você tem tranquilidade, você se sente amado por Deus, é isso que você tem que sentir, amado por Deus, amada por Deus, é este amor que ele está falando. Paulo fala muito sobre isso. Agora veja o versículo 2, vai lá, versículo 2, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Vai lá. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Deus enviou o seu Filho como um homem no meio de nós, dizendo o quê? Você vai cumprir aquilo que eles não cumpriram, a lei. A lei aponta para o pecado, porque o homem não conseguiu cumprir a lei. São 613 leis, ordens e mandamentos e ordenanças. São 613. É impossível qualquer homem cumprir a não ser Cristo. Então Cristo veio para cumprir a lei. E ele não havia pecado nele. Amém ou não amém, irmãos? Não havia pecado nele. E esta lei, ela foi imposta sobre o homem para que o homem não cumprisse, mas que reconhecesse pecador. E quando o homem chegava, ele reconhecia, ele levava suas ofertas, o seu carneiro lá para fazer o holocausto do carneiro do seu pecado de 1 em 1 ano. Amém, amém, irmãos? Quem está entendendo? Ele levava assim a sua oferta ali, o sacrifício lá para o sacerdote, para diminuir o quê? Diminuir o peso, a carga sobre ele, a maldição, porque eles não conseguiam deixar de pecar, eles não conseguiam cumprir a lei, então eles tinham que sacrificar todo ano, derramar o sangue do cordeiro, um cordeiro que era avaliado pelo sacerdote. Aí Deus envia o quê? Cristo, que se colocou no meu lugar e no seu lugar, e ele disse assim: você estava condenada. Diga assim: eu estava condenada. Eu estava condenado. Amém? Aí Cristo falou assim: eu vou entrar no seu lugar. Eu vou tomar aquela cruz sobre mim. Eu vou carregar os seus pecados, as suas dores, o seu sofrimento, a sua maldição, as suas enfermidades, e vou levar sobre o madeiro. Amém, amém? Isaías 53, 4 e 5, está lá. E levando sobre o madeiro, e pelo seu sangue derramado na cruz, e pelas pesaduras de Cristo, nós fomos sarados, curados, libertos. E é a cruz que pode fazer isso, o poder da cruz, mudando a nossa vida. Então, a Bíblia inteira, do Velho Testamento e o Novo Testamento, gira em torno da cruz. É dessa cruz que vai mudar
totalmente a sua história. Agora ele diz aqui: mas o que foi ferido por causa das suas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém ou não amém? Agora vai lá no Efésios, no capítulo Romanos, né? Nós estávamos falando em Romanos, né? Romanos 8:3. O 3 você já falou, né? É o 4. Então vamos lá no 4. Diz aqui, o 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, para quê? Ele se entregou no nosso lugar. Observe, irmãos, precisa aprender. Se você não tiver essa revelação, você não vai entender. Como que você vai ser abençoado se você não entender isso? Olha o que diz, olha lá: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então toda a nossa carne, todo o nosso pecado foi sobre ele. E agora nós não andamos mais pela lei, nós andamos pela fé. Amém? Quem está entendendo agora? Amém, irmãos? Quem está entendendo? E isso é graça, isso é amor de Deus. É isso que você tem que entender e crer e começar a andar por ela, né? Está vivendo isso. Então quem está em Cristo, irmãos, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, a palavra diz. É um novo homem, é uma nova história. Pastor, então quer dizer que se eu aceitei Jesus, desci as águas, eu já sou um novo homem? Sim e não. Como assim sim e não? Sim, porque o sangue de Jesus lavou você, você se tornou hebreu, você hoje é um filho amado, amém? Mas você precisa ser transformado. E a transformação é a morte da carne. É você matar a sua carne dia após dia. É você deixar os seus vícios. É você deixar o homem velho, matar o homem velho, deixar a sua rebeldia. Muitas vezes, né, você, e veja bem, não é o pastor que tem que te avaliar, é você que tem que se avaliar. É você deixar esse homem velho, esses hábitos que você tem errado, que você sabe que é errado, então você vai deixar ele. E quanto mais rápido você deixar esse homem velho, mais perto da bênção, da plenitude, da graça e do favor de Deus você está. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Quem está entendendo? E é isso que você tem que entender. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: mas como que eu estou na graça, eu estou entendendo isso aí, mas irmãos, eu sou filho amado, é isso que fez tudo novo, todas as coisas, e eu continuo sofrendo, continuo com o meu casamento assim, com a minha vida financeira assim, porque as suas atitudes são as mesmas de antes. Quem está aí, irmãos? Você precisa tomar o quê? Reconhecer. O primeiro passo é reconhecer os seus erros e começar a andar, começar a fazer as coisas corretas. Pastor, é fácil? Claro que não. Não é fácil. Você é carnal. E ninguém diz que você vai ser santo de um dia para a noite. Ninguém diz que você vai vencer a tua carne de um dia para a noite. Amém, irmãos? Mas entenda, dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Ele vai te fortalecer. É Ele que vai te dar coragem para fazer com que você venha vencer esse pecado, essas coisas erradas que estão acontecendo na sua vida. Mas não julgue o seu irmão. Não julgue o seu irmão que não conseguiu ainda. Porque muitas vezes você pode ter conseguido já ser evoluído nessa parte. Talvez você já venceu o pecado nessa parte, mas muitos irmãos ainda não venceram. Quem está entendendo aí? Então nós não podemos julgar o irmão, julgar a irmã. Então, irmãos, cancele todo o julgamento. Cancela o julgamento das pessoas. Nós não podemos viver por julgamento. A graça
de Deus, ela cancela o julgamento. A graça não te dá a liberdade de você viver no pecado. Quem está entendendo, irmãos? Ela não te dá a liberdade de você viver no pecado, mas ela cancela o julgamento, porque o julgamento é de Cristo no final. Na volta de Cristo nós seremos apresentados diante do trono. Amém ou não amém? E lá haverá o julgamento. Até lá, irmão, nós estamos em transformação. Quem está entendendo aí? Então nós temos que tirar toda a condenação, todo o julgamento dos irmãos e orar para que os irmãos, as irmãs sejam transformados dia após dia. Orar para que você venha se aperfeiçoar, a ser um homem, não é? A estatuta, acho que está lá em Gálatas capítulo 4, vê lá para mim, que fala sobre um homem, um varão perfeito. Um homem, um varão perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Acho que é Gálatas 4, se eu não me engano, que falam sobre isso. Porque Deus, Ele vai te dar o quê? Deus pode dar uma riqueza para você, uma herança para você ainda sendo menino? Sim ou não? Não pode. Porque você é menino ainda, você não está maduro ainda, você ainda não está pronto. Amém? Olha lá. Gálatas 4:1, glória a Deus. Digo, pois, que todo tempo o herdeiro é menino, e em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Continua o texto. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinados pelo Pai. Vamos lá. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Olha aí. A servidão quer dizer a lei. Estávamos reduzidos à lei. Nós éramos meninos. Paulo está falando aqui aos Gálatas, né? Aos rudimentos deste mundo. Ainda estávamos lá, a servidão. Éramos escravos, debaixo desses primeiros rudimentos do mundo. Então, irmãos, nada se difere. Então, o menino, ele precisa ser aperfeiçoado. Amém ou não amém, irmãos? Precisa ou não precisa? A criança já sai andando, sim ou não? Tem que ensinar ela a andar? Tem que ensinar a falar? Tem que ensinar a pegar a colher e levar na boca e comer? Sim ou não? Se você não ensinar, ela não vai fazer. Tem que ensinar ela a dar tchau? Sim ou não? Tem que ensinar ela a morder? Não, é a natureza dela. Ela já nasce, já nos peitos da mãe, já morde o seio, o bico do seio, ela não é? É a natureza. Tem que ensinar ela a chorar? Também não. Ela está com fome? Ela chora, é a natureza dela. Ela não tem dó de você. Ela não tem dó se você vai acordar de madrugada, 10 vezes à noite, não quer saber. É a natureza dela. Ela tem fome, ela vai chorar. Tem dor, vai chorar. Isso é natureza. Agora você precisa o quê? Ensinar. E é o que Deus está fazendo conosco. Nós precisamos entender uma palavra revelada, uma palavra que traz transformação e vida na sua vida, que você possa. Por que você precisa se entender isso? Para que você seja muito mais abençoado do que você já é. Amém, irmãos? Se você não entender isso, você vai ser abençoado quando? Quando que você vai ser abençoado? Quando que você vai ser abençoado? Depois do milênio. Na eternidade com Deus. Teremos um corpo glorificado. Você vai ter que passar você vai ter que passar agora todo esse perrengue, depois mais 1000 anos em disciplina. Mas fica tranquilo, você vai ser abençoado no final. Depois de 1000 anos, fique em paz. É só 1000 anos. E o 1000 anos é aqui na terra, viu? Não é no céu não se preocupa não, lá é aqui mesmo. E é com trabalhos de esforços, e é com disciplina, e é como lei. Agora nós não estamos mais na lei, mas no milênio será na lei. Será vara de ferro, será forjado pelo fogo, seremos conduzidos assim, disciplinados. Disciplina fala de lei. Agora você pode o quê? Agora Deus fala assim, você está na graça, querido, pode fazer o que você quiser. Pode fazer, tranquilo, a graça é isso aí, você pode fazer. Mas por que você não faz? Porque você tem Cristo. Entendeu agora? Quem está entendendo, irmãos? Mas no milênio você vai viver
a disciplina. Ou vai viver com o corpo glorificado, top, zero, imortalizado. Imagina, 0 bala, pastora. Atravessa as paredes, não morre, né? Pode voar de um lugar para o outro, simplesmente pensa assim, vamos para Israel. Chega lá em Israel, já chegou, pronto. Como um relâmpago. Velocidade da luz. Quer mais o quê? É assim que vai ser na volta de Cristo. Agora, irmãos, tudo isso está escrito na palavra de Deus. Tudo isso está ali escrito. Mas por que nós não estamos entendendo? Por que nós estamos deixando levar? Porque a nossa carne, diga assim, a minha carne, ela fala mais alto. E aí nós não deixamos o Espírito falar em nós. Nós deixamos o quê? A carne falar mais forte. A carne dentro de nós. Pastor, eu não posso comer uma carne, né? Não posso ir numa churrascaria. Eu não posso ir num barzinho com a sua esposa, com seus amigos. Eu não posso. Claro que você pode, irmão. Você pode. Você pode todas as coisas. Paulo diz assim, pode todas as coisas, mas nem tudo não vem, irmão. Você é livre. Só que entenda, tudo que você fizer através do seu corpo, né, vai ter uma consequência. E tudo que você fizer com pecado vai ter uma consequência. É ou não é? Então é isso que você tem que evitar. É você saber qual é o peso de cada coisa que você está fazendo sobre a face da terra. Porque há um plantio. Há um plantio e há uma colheita. Então, se você quer viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida cheia de graça, cheia de amor, se você quer isso, viver isso, plante isso. Viva isso. Tenha isso dentro de você. Começa a viver isso, começa a viver essa graça, começa a viver esse amor, começa a viver cheio do Espírito Santo. Começa a declarar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, né? Tira toda a condenação, todo o julgamento da sua casa, tira o julgamento da sua família, né? Se você tem um filho lá que toma da 1,51, ou alguém da tua casa que toma aí bastante, declara, olha lá, olha, esse aí vai ser um homem de Deus, eu declaro em nome de Jesus. Esse aí é um homem de Deus. Começa a profetizar. Vai ser uma mulher de Deus. Às vezes tem uma filha que está perdida, né, entre aspas, está aí no mundão. Começa a declarar palavras. Começa porque a palavra de Deus, ela tem poder. Provérbios 18, 21. Coloca lá, tem poder. A palavra de Deus tem poder, irmão. E a palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Agora, o que você tem que entender? É isso que você tem que entender. O que você está falando para o seu esposo, para a sua esposa? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando no ciclo de amizades? É isso que você tem que entender. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque pela palavra que você está falando, você vai viver por ela. Olha só o que diz a palavra aqui. A morte e a vida estão no poder da... E aquele que a ama, comerá do seu... Vai comer, irmão. Vai comer, não tem jeito. Então, em vez de você ficar falando palavras fortes, palavras torpe, né? Palavras torpe, irmãos, começa a falar, proclamar coisas bênção. Começa a dizer coisas bênção, para você ver como que a sua vida vai mudar. Como que a sua casa vai mudar. Tira todo palavrão. Tira tudo isso e joga fora da sua vida. Condena isso. Diz, na minha casa não vai ter mais, na minha vida não vai ter mais. Tira isso e começa a colocar palavras de validação, palavras de motivação, de validação, que vão mudar a vida dessas pessoas que estão no seu ciclo de amizade, a sua família, a sua vida. Amém, irmãos? Quem está aí, dá um glória a Deus, fala alguma coisa aí, irmão. E é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer que você seja animado. Eu quero fechar aqui com... Não vai dar para pregar tudo, mas aqui, projeta para mim na Jeremias, do versículo 31 em diante.
Anote esse texto, que esse texto aqui é muito importante para fechar essa mensagem. É muito importante. Jeremias 31, ele vai falar sobre a aliança que Deus tem comigo e com você. E ele vai falar sobre a carta que está escrita dentro de nós. Que eu falei aqui no começo, que eu falei ali na metade da ministração, e eu falei para vocês que há uma carta que Deus pegou a lei e colocou a lei dentro de nós. E isso ele disse através do profeta Jeremias. Ele fala também no Novo Testamento, mas ele fala, eu quero mostrar em Jeremias. O profeta Jeremias no Velho Testamento já profetizando, boca de Deus, e Deus falando através da vida dele. Olha lá. Eis que dias vêm, diz o Senhor. Diz quem? Quem está falando? É o Senhor que está falando. Vai lá. Em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vai lá. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais. Qual é essa aliança? A aliança de Moisés, o Velho Testamento. Olha lá, é não como aquela aliança do Velho Testamento. No dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra de onde? Do Egito. Então ele está falando da lei, das 613 leis. Então não é como aquela lei, é uma lei diferente. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Vamos lá. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Diz quem que falou? Porei a minha lei no seu interior. Quem está aí? Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu. A lei está no coração, sim ou não? Coração aqui é, quando fala coração na Bíblia, disse, meus irmãos, é consciência. A lei está na consciência, então você sabe o que você tem que fazer. Então nós não vivemos mais pela lei, mas a lei está dentro do seu coração. Ele escreveu na sua consciência, entendeu? Está aqui, olha, essa é a nova aliança. E escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí Cristo vem e estabelece o quê? A lei, a graça. Ele não abole a lei, ele não vai abolir a lei, mas ele vai o quê? Aperfeiçoar com a graça. Simplesmente diz assim, você é livre. Entendeu, Fábio? Quer voltar para a lei? Fala, nunca tive. Amém. E é isso daí. Então a lei, ela está escrita dentro de você. Dentro de você. Então tire todo julgamento. Tire todo julgamento da sua vida. Não julgue o seu irmão. Não fale para o seu irmão. Não julgue a sua esposa. Não julgue o seu esposo. Não julgue as pessoas. Deixa que Deus ore por essa pessoa. Deixa que Deus faça uma mudança na vida dessa pessoa. Entende? Porque tudo está já escrito dentro do coração. Tudo isso já está escrito, já está revelado. Deus escreveu dentro do coração. Nós andamos por fé, nós não andamos por lei. Nós temos que entender isso, irmãos. Se Deus ele não pode mudar, quem somos nós para mudar? Quem somos nós para mudar alguém? Se Deus não mudou ainda, é porque ainda não é tempo. Amém ou não amém? Quem está aí, irmãos? Quantos dão glória para essa palavra? E é isso que vocês têm que entender. Então, irmãos, não fique preocupado de ir num culto e falar assim, meu Deus, eu quero ouvir uma revelação hoje. Se não tiver revelação, se alimente da palavra que Deus está trazendo para você. Amém, irmãos? Se alimente dela. Mas se houver alguma revelação, algo que você não sabia, glorifique a Deus e receba essa palavra como revelação na sua vida e que traga mudança, que traga transformação na sua vida. Agora, entenda, tire toda a condenação. Mude a sua vida. Eu posso abrir um glória a Deus? O Ministério do Louvor. Quero orar com você, quero declarar uma palavra, quero orar com você. Você, pela fé, e declarar que você hoje, hoje começa um novo tempo para aqueles que ainda estavam andando segundo a lei. Pastor, eu não quero, eu entendi algo, moveu algo dentro de mim. Eu entendi essa palavra, eu quero ser cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, do amor de Deus. Então agora é a oportunidade de você sair do seu lugar, vir aqui na frente
e dá um passo. Por que eu tenho que sair, pastor? Porque a sua atitude, poder, sem atitude, não vale nada. Amém, amém? Não, né? Conhecimento tem poder? Sim ou não? Não. Diga não. Conhecimento tem poder? Não. Mas com ação, conhecimento com ação tem poder? Então você vai fazer uma ação de levantar da sua cadeira. E se você quer esse conhecimento de Cristo, você vai levantar da sua cadeira e você vai vir aqui, eu quero orar com você. Amém? E pela fé. Só se você quiser, você não é obrigado, amém? Se você quiser, você vem receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia.